Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Cara, 2026 está sendo um ano muito louco que a gente nem chegou no terceiro mês, nem no meio do ano a gente chegou ainda e tem um monte de coisa, um monte de bosta acontecendo aí, né? A nova agora foi a revelação de novas investigações falando que existem traços assim bem concretos de que na verdade o Kurt tenha sido assassinado, né? Olha só que loucura. Várias das ditas teorias da conspiração estão começando a se tornar, na verdade, não tão teóricas assim, né? Ou será que isso também é uma cortina de fumaça? Ou será que isso também não é um plano do próprio sistema para poder confundir vocês? Sei lá, cara, né? Já dizia o Sócrates, né? Só sei que nada sei. Bom, vamos falar sobre isso aqui, né? Vou ler aqui a notícia junto com vocês. Eu não vou fazer um vídeo tão elaborado assim, porque eu já fiz outros vídeos falando sobre essa suposta teoria aí, né? E eu vou deixar no final aqui desse vídeo aqui, né? Desse react, vamos dizer assim. Né? Antes de a gente ir direto para a matéria aqui, cara, eu quero mostrar para vocês essa bela camisa ao estilo OK que eu adquiri lá na Growth, tá? Então, se você usar o meu cupom CAIXAVEIA-MODA15, tem que juntar o MODA15, você consegue ganhar 15% de desconto em cima da compra de qualquer coisa relacionada a vestuário. Tem uns combos de regata lá também e tal. E se você pagar no Pix ou no boleto, olha só que foda, acaba sendo 25% aí de desconto, cara. Então você ganha mais 10%. Usa o meu cupom CAIXAVEIA-MODA15, o link aqui na descrição, e aí você consegue adquirir tipo essas camisas aqui, ó. Estilo do Kerry King lá, hein, cara. Ela é bonitona, ela é furadinha, que tá pegando iluminação aqui, mas ela não é transparente não, cara. Assim, só se bater uma luz muito forte, né? Você consegue ver a pele e tal, mas aí não fica apagando tetinha não, ó. Bem confortável, bem largona, né? Aquele estilo oversize. Dá uma ligada lá, eu peguei azul, mas tem preta, tem branca, tem várias outras cores lá, beleza? E vamos começar a bagaça. Bom, eu peguei a matéria aqui da Folha BV, acreditado aí a matéria Raíssa Carvalho, tá? E aí, bicho? Relatório sugere outra causa de morte de Kurt Cobain, vocalista do Nirvana. A morte de Kurt Cobain, vocalista e guitarrista do Nirvana e membro de uma das maiores e mais influentes bandas do rock dos anos 90, voltou ao centro de debates mais de 3 décadas depois. Segundo o portal Daily Mail, acho que é assim que fala, um novo grupo independente de cientistas forenses afirma ter identificado inconsistências nos laudos da época e defende a hipótese de homicídio do artista. Olha aí, meus amigos, eu também não descarto essa possibilidade, tá? Cobain morreu em 5 de abril aos 27 anos. Lembrando que ele faz parte lá do famigerado Clube dos 27, né? Em sua casa na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, o Instituto Médico Legal do Condado de King concluiu que ele tirou a própria vida com um disparo de espingarda. O caso foi investigado pela polícia local, que manteve a mesma posição desde então. Agora, um time não oficial particular diz ter revisitado os relatórios da autópsia e os materiais da cena do crime. Entre os envolvidos será o especialista forense Brian Burnett, que já atuou em casos complexos envolvendo overdoses e traumas por arma de fogo, e a pesquisadora Michelle Winkins, que colaborou com o grupo. Ó, a gente tá falando de cara especializado, né, cara? A gente não tá falando de teóricos da conspiração, cara terraplanista lá. A gente tá falando de caras que realmente trabalham com isso e que têm anos de experiência. Então, né, a gente tende a acreditar no ponto de vista dessas pessoas aí, né? Eles alegam que a nova análise aponta indícios que seriam incompatíveis com uma morte instantânea por disparo, sugerindo a possibilidade de que Cobain teria sido vítima de uma overdose forçada antes do tiro. Caralho, então quer dizer, pelo que eu entendi aqui, né, me corrijam se eu estiver errado, fizeram o cara tomar altas drogas aí, provavelmente heroína, que ele era viciado, e depois montaram a cena do crime, né, insinuando que ele teria né, se desvivido aí com a espingarda, né, foi uma espingarda, se não me engano. Mas enfim, eu não duvido disso não, tá, cara? Vindo desse mundinho das celebridades é podreira, a gente tá vendo aí os casos do Epstein, sei lá. E a gente percebe isso aí, cara, que o mundo do showbiz é podre, é podre. Vamos voltar. O estudo não reconhecido por autoridades oficiais apresenta 10 pontos que levantam dúvidas sobre a conclusão original.
O Wilkins afirma que determinados danos identificados nos órgãos poderiam estar associados à falta de oxigenação típica de overdose, e não apenas ao impacto do tiro. A teoria defendida pelo grupo é de que a cena teria sido manipulada para simular um suicídio, foi o que eu disse. Então o negócio foi montado. Isso me remete muito também, cara, aquela coisa do Dead, do Mayhem, né? O pessoal do Metal Extremo aqui vai lembrar disso daí. Porque, segundo lá aquele filme, né? Como é que chama? Esqueci o nome do filme lá, dos Black Metal lá, cara. Né? Eu não vou lembrar. Coloca aqui no comentário. Ele teria, né, cortado aqui, ó, passado uns vidrão nos pulsos ali, só que ele já teria cortado, né, velho, os ligamentos, e ele ia ficar todo penso. E ainda o cara foi lá, pegou uma 12, é muito estranho. Então tem aquela teoria de que, na verdade, o outro falecido, né, o Euronymous é que tinha dado cabo do Dead, né, por causa de tretas, já tinham tretado, tinha histórico dele sair na mão, aquela coisa toda, né. Velho, o negócio é muito louco. Sobre o relatório, tanto o Instituto Médico Legal quanto o Departamento de Polícia de Seattle reafirmam que não há novas evidências capazes de justificar a reabertura do caso. Em nota, o órgão responsável pela autópsia informou que todos os procedimentos foram realizados corretamente e que a conclusão permanece inalterada. A gente está falando aí dos chapa branca versus, né, as pessoas que estão questionando, né? Então, assim, é você contra o sistema, né, irmão? Então, é lógico que os caras vão falar, vocês estão viajando, para de falar bosta, o cara era problemático, vai fazer usar todas essas argumentações aí, né? A retomada do debate reacende o interesse público em torno da trajetória de Kurt Cobain e o impacto do Nirvana na cultura pop. Formada no fim dos anos 80, a banda se tornou um dos principais nomes do movimento grunge e redefiniu o rock dos anos 1990 com o álbum Nevermind, que trouxe... Aí vai. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma... Não tem. Isso aqui é matéria, cara. Tô louco pra comprar esse tênis aqui. Essa aqui é a matéria, cara. Olha, eu vou dar aqui o meu ponto de vista. Eu tinha visto isso aqui lá na 89, né, cara? No Instagram da 89. E eu falei, velho, eu já sabia disso aí. Eu não duvido de mais nada, dado as coisas que estão acontecendo aí com o caso Epstein, enfim, e do Puff Daddy, mostrando que essa galera, né, se não me engano, a Courtney Love também, né? A Courtney Love, ela foi citada nos arquivos do Epstein. Vai saber se isso não foi encomendado pelo próprio Epstein, ela não foi ajudada, porque tem essa teoria, né, que a Courtney Love, que na verdade mandou dar cabo do marido, né? Então eu não duvido nada ter o dedinho ali do Epstein também, velho. Vai saber, porque eles têm os recursos, né? Eles têm acesso a tudo. E pagaram as pessoas certas, né? De repente, daqui a pouco até aparece aí um testemunho aí de algum policial, algum delegado envolvido aí, que tá nas últimas e falando que quero morrer com essa culpa aqui. Eu vou falar pra vocês o que realmente aconteceu. O mundo tá muito louco. E tem também aquele lance, tem um documentário que foi feito, né? Por um jornalista, se não me engano, é um jornalista forense também, tá? Me corrijam aí. Mas tem um documentário que trabalha com essa hipótese mesmo de que ele tenha sido assassinado e que a Courtney Love está envolvida. E aí tem um corte desse documentário, vocês me desculpem, tá, cara? Eu procurei aqui a versão legendada em português, mas eu não achei. E aí tem a espanhol, mas dá pra sacar um pouquinho aqui. E aí eu vou assistir aqui com vocês, tá? Os caras conversando com esse cara que foi supostamente contratado pela Courtney Love, que ela ofereceu 50 milha para dar cabo do meninote lá, cara. Ó, dá uma sacada aí. Most of the time. So, but you did some deal with Courtney, right? Yeah. She offered me 50 grand to whack Kurt Cobain. Yeah, I was telling you this. She what? 50 grand to whack Kurt Cobain. And that's a fact, is it? But people might think you're not the most reliable witness. Well, that's too bad. You may not be the reliable witness your own self. Now think about that one. Yeah. You know, when she offered me money, God. Deu pra entender mais ou menos isso aí, né, cara? Como eu disse, eu não consegui achar a versão com legenda em português. Eu acabei passando pelo Instagram lá e não salvei o vídeo, né? Mas aí depois você não acha mais, é um inferno.
Mas basicamente assim, esse cara aí, ele foi contratado, acho que é o El Duce, né, o apelido dele, pra fazer, né, que você já sabe, né, supostamente aí. Mas como é um cara meio xaropeta aí, também, você vê ele falando, eu vivo borracho, eu vivo bêbado, eu vivo beldo, fica meio difícil de acreditar também em qualquer coisa aí, né, de falar, não, o cara tá certo, né. Mas, mais uma vez, meus amigos, eu não duvido de mais nada. 2026 está sendo um ano de fortes revelações aí, mais coisas virão, e aí o que vai ser feito com essas revelações eu já não sei. Mas muita coisa está por vir aí. 2026 vai ser um ano caótico, né? Vai ser um ano muito louco, fora do normal, pelo menos aí dos últimos 30 anos que a gente viveu aí. E é bom, de certa forma, isso acontecer, porque tem muito cuzão aí que merece se fuder no meio desse processo aí, né, cara? É isso aí, meus caros. Coloquem aqui a opinião de vocês. Esse aqui foi um vídeo rápido. Vou deixar, como eu disse aqui, um vídeo que eu fiz que está mais detalhado sobre essa teoria da Courtney Love ter mandado matar o Kurt Cobain. Né? Dá uma sacada lá, assistam lá e opinem nos comentários. Né? E opinem aqui também o que vocês acham sobre tudo isso. Mais uma vez, se você curtiu essa camisa estilo hockey aqui, oversize, usa o meu cupom lá, Caixavéia Moda 15. Essa promoção vai até o dia 15 agora, tá? Tá bem em cima, mas corre lá que dá tempo de comprar ainda. É isso aí. Forte abraço. Falou!